Mauro da Inovare e hoje vamos falar sobre o Human Flow Atração e Seleção. A ferramenta de RH estará disponível aí na Fluig Store para todos os clientes que possuem Fluig, ok? Começando aqui, nós temos essa tela inicial que mostra os principais módulos da ferramenta. A gente está falando aqui basicamente do processo de requisição. Temos também o módulo de atração. Na sequência, a gente evolui para a triagem e finalmente seleção. A gente tem aqui também algumas funcionalidades adicionais que serão tratadas durante a apresentação da plataforma. Tudo bem? Na sequência, o próximo passo é nós entendermos sobre quais são os problemas que a plataforma consegue resolver. Entre elas, nós temos aqui o retrabalho na publicação de vagas, né, ou seja, a forma com que as pessoas vão fazendo essa postagem nos sites de emprego e quanto tempo demora para que isso aí aconteça. Então a gente vai automatizar esse processo. Evoluindo, a gente tem aqui a questão dos não cumprimentos do processo seletivo. Isso é um processo geralmente moroso. As empresas pecam muito, sofrem muito nesse processo e aqui a gente consegue ajudar um pouquinho nesse sentido. O processo de cobrança em si, tanto do parte dos gestores quanto dos candidatos, também é algo geralmente reclamado. Então esse tipo de problema a gente vai conseguir resolver dando visibilidade tanto na parte web para o gestor, o processo administrativo, quanto diretamente no Jobs, que é uma plataforma de empregos onde o candidato consegue acompanhar todo o seu processo seletivo. Avançando aqui, nós temos a falta de visibilidade, né, do RH de maneira geral, de quais são as vagas que estão em andamento, os status, se foram finalizados, quantos candidatos eles obtiveram por vaga, e a gente consegue unificar isso de uma forma bem interessante. Outra questão é sobre os perfis do candidato, né? Ou seja, esse mapeamento ele é feito geralmente entre o RH e a área solicitante, então existe um gap nesse tipo de situação e a ferramenta trata basicamente disso. Na sequência, temos aqui o banco de currículos desestruturado, ou seja, uma série de currículos espalhados entre e-mails, impressos, em sites de empregos, e o objetivo aqui é a gente conseguir unificar a maior quantidade de talentos possíveis para acesso aí pelo RH. Podemos também destacar a questão da perda de tempo, né, pela falta de padronização e também dos controles das etapas. Isso aqui principalmente dentro do processo seletivo. Às vezes a pessoa vai contratar um analista de marketing e ele utiliza duas etapas para um processo e num novo processo acaba incluindo ou até removendo alguma das etapas. Então o objetivo é padronizar e garantir que todos os recrutadores sigam as regras definidas pelo RH corporativo. E por fim, nós temos a questão das planilhas e papéis, que são controles paralelos que as empresas muitas vezes utilizam, porque não possuem sistemas ou é um pouco defasado, e aqui o objetivo é minimizar a completa utilização aí por esses meios, ok? Falando um pouquinho aqui sobre os módulos do Human Flow, nós temos aqui o primeiro deles, que é o processo de requisição. O processo de requisição aqui, basicamente, ele é um formulário onde o gestor solicitante, que está pedindo uma vaga para a sua equipe, ele pode iniciar o preenchimento. Existem algumas questões de preenchimentos automáticos, né, baseado em cadastros, e à medida com que vai sendo preenchido, outras informações são completadas porque já foram previamente definidas. Então as solicitações são feitas pelo Human Flow e também o acompanhamento dessas solicitações acontece diretamente nas plataformas, tá ok? No próximo módulo de atração, aqui nós conseguimos evoluir desde o processo de mapeamento de perfil, onde através do Job Description, tanto o RH quanto o gestor solicitante se encontram ou mesmo trocam e-mails ou diretamente na plataforma para definir qual é o melhor perfil do candidato a ser contratado. Esse é um alinhamento fino, muitas das informações não necessariamente precisam ir para o ambiente público, é muito mais uma orientação para o RH na hora de fazer essa busca, seja ativa ou até receptiva de currículos. Um submódulo é o processo de publicação e divulgação das vagas. Nós temos aqui na própria tela mostrando o Human Flow sendo uma das etapas, né? Nós temos um portal público do Human Flow, que é o Jobs, e a partir do Jobs a gente consegue fazer a postagem dessas vagas de forma pública e todos os candidatos que têm interesse podem se candidatar para aquela vaga. Também fazemos isso
diretamente na Cato e na sequência uma série de outros portais de emprego, e também possibilitando compartilhamento, seja em redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e tantas outras quanto forem necessárias. O recebimento de currículos também é uma das etapas desse processo, onde contempla basicamente a padronização de entrada desses currículos. Dessa forma, o RH não precisa ficar perdendo tempo selecionando em multilocais uma série de currículos para depois ele começar o trabalho em si. Avançando, a partir do momento que tudo isso é publicado, começa-se o processo de triagem, né? Então, todos os currículos que vêm para a plataforma, nós conseguimos fazer completamente aqui um filtro, e nesse filtro a gente pode fazer buscas desde qual o cargo pretendido do candidato, qual que é a cidade, qual é o raio de distância entre a unidade a ser contratada e a residência do candidato, ou seja, uma série de elementos. Temos aqui basicamente os filtros padrões, que eles já podem ser trabalhados de uma maneira para otimizar a busca. O acompanhamento em si das solicitações, então esse processo ele é visível tanto para o RH quanto para o gestor solicitante, isso é parametrizável, e também é possível fazer anotações e entrar em contato com os candidatos a partir da plataforma. Por fim, nós temos aqui o processo seletivo em si. A gente trabalha basicamente com o modelo de Kanban. Esse Kanban ele é construído lá no nosso template de cargos, então para cada template de cargo nós podemos ter aí uma especificação clara de processo e de como é que eles vão trabalhar. Então, os candidatos todos começam por selecionados e à medida com que eles avançam em cada uma das etapas, o RH ele consegue ter uma visibilidade melhor do processo. Dentro das etapas, inclusive, nós temos aqui a questão de testes online, onde todos os candidatos que estiverem nessa etapa e for enviado um teste, eles vão receber por e-mail um convite para participar desse teste, e dentro desse processo de participação, eles conseguem preencher ali, respondendo dúvidas ou principalmente as questões, e a partir do momento que eles respondem, o RH fica sabendo quem que já respondeu, e a própria nota em si ele já pode fazer de forma automática. E por fim, a questão de score de candidatos, que é uma nota que os recrutadores vão conseguir aplicar para os candidatos para poder identificar e segregar melhor cada um deles na hora de fazer a melhor contratação. Então, em resumo, esses aqui são os elementos em si. Sobre as personas da plataforma, são três basicamente. Nós temos aqui a figura do gestor de área, que é onde origina todo o processo, né, de requisição, com o formulário que vimos anteriormente. Temos também aqui a questão do alinhamento de perfil de vaga, onde ele participa ativamente, juntamente com o recrutador, para definir o melhor perfil para aquele candidato a ser contratado. Ele consegue fazer o acompanhamento do processo seletivo. Isso é algo bem complicado nas empresas, né? Então geralmente fica uma série de telefonemas, e-mails ou até visitas na baia do recrutador, e aqui a gente consegue terceirizar esse tipo de situação. O próprio gestor tem acesso diretamente a esse tipo de informação. E também a aplicação de score, que ele pode também ser uma pessoa que participa dando uma nota se uma das etapas do processo seletivo houver a participação desse gestor. Na sequência, o recrutador é o principal usuário da ferramenta. Ele vai utilizar a ferramenta de forma bem mais abrangente, ele vai fazer basicamente a gestão de perfis de vagas, ele vai conseguir fazer as publicações externas e também internas da vaga. Existe toda a questão de filtros avançados de candidatos no processo de triagem. Na gestão do processo seletivo em si, ele consegue também manusear candidatos únicos ou em grupo, e podemos também ter todo acesso a relatórios, dashboards que a ferramenta possui. Por fim, os candidatos eles são pessoas que vão acessar a ferramenta externamente. Então, eles não acessam diretamente o Human Flow. O contato deles se dá a partir da plataforma de Jobs, que é o nosso ambiente público. Esse é algo que a Innovare desenvolveu, cedendo aí para que o Human Flow tenha mais um portal para poder divulgar as suas vagas. E eles vão poder se candidatar para as vagas, participar do processo seletivo, seja com testes online ou em vídeos e diretamente nas entrevistas, e acompanhar o seu processo seletivo, inclusive com feedbacks positivos ou negativos no final de uma determinada vaga a ser concluída. Aqui um pouquinho sobre como é que foi desenvolvido o Human Flow. Ele vem também aí principalmente com o foco do time da Flugstore.
onde conseguimos fazer uma série de entrevistas com clientes importantes, relatando seus problemas, focado nessa questão de atração e seleção. E a partir disso nós conseguimos gerar uma ferramenta que atende uma série de especificações e dores que os clientes nos relataram. Ok? Por enquanto é só. Na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar diretamente na ferramenta. Ok? Obrigado, até mais.